Oi, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos à Escola Dominical com a tia Jana. Meus amores, hoje tem mais uma história de um rei e esse rei foi terrível, hein? E hoje nós também temos um versículo novo para decorarmos durante a semana. Qual será? 1 João 1,9. Crianças, é muito importante aprendermos a palavra do Senhor. É muito importante decorarmos a Bíblia para guardar no coração, para sermos sempre fiéis ao Senhor. A tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Isso é o que está lá em Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Pois bem, essa de hoje é 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Vamos estar lendo novamente com calma, agora usando o slide? Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Mas como sempre, eu já estava até com ele na mão. A tia Jana traz em forma de música, meus amores! A música não é minha, a música é do Logos e eu vou estar utilizando porque eu amo essa melodia que eles colocaram nesse texto que é lindo, perfeito, que me ensina que Deus me perdoa mediante a confissão de pecados e Ele me purifica de toda injustiça. Vamos lá? Vamos estar cantando esse versículo durante a semana, para não esquecer. Volta aqui quantas vezes você precisar, até você decorar, até você aprender a música, até você cantarolar durante a semana e guardar no coração. Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Vamos de novo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Amores, 1 João 1,9. E por que eu escolhi esse cântico? Você tem que assistir a história para descobrir. Vem comigo. Hoje eu trouxe também alguém que vocês não veem há muito tempo. Quem será? Olha quem veio comigo contar a história, a Bé. Eu tava com saudade de vocês. Diz oi, Bé. Bé, 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 Bé. Isso mesmo, Bé. É muito difícil ficar longe de quem a gente ama, não é, Bé? Essa pandemia faz umas coisas com a gente, né? Eu dei uma parada com a Bé em alguns momentos, mas agora ela tá aqui de volta. Pois bem, Bé, hoje a nossa história está lá em 2 Reis 21 e 2 Crônicas 33. Que fala de um rei mau. Desde pequenininho. Ai, que coisa triste. O que será que aconteceu? BBB. Olha só, Manassés começou a reinar quando era uma criança. Se nessa época ele era bom, não. A Bíblia diz que ele era mau desde pequenino. Ah, que triste, né, Bé? Muito feio isso.
E sabe, ele foi rei em Jerusalém, no lugar onde estava a casa do Senhor, onde estava o templo do Senhor. Ele deveria ter aprendido mais o Senhor, mas não, ele nunca foi instruído corretamente e pior, mesmo tendo algum conhecimento, porque ele é rei, ele é o filho do rei, ele tinha todo o conhecimento da história do povo de Deus, porém, ele resolveu desprezar o Senhor, desprezar o culto ao Senhor, e ele fez coisas terríveis, coisas que deixaram Deus muito triste. Você quer saber o que foi? Pois bem, vem comigo. Isso mesmo, Bé. Sabe o que elas falaram, criança? Ah, tem criança que ainda não conhecia a Bé. A Bé fala ovelhês e eu traduzo para vocês, tá bom? Até rimou. Ela falou assim, que coisa terrível isso, o povo está adorando a deuses, deuses que não são deuses verdadeiros. Exatamente, Bé, que coisa terrível. E o Manassés nasceu no meio dessa bagunça, o povo adorava outros deuses, não estava nem aí para o Senhor. É, Bé, muito triste, Bé. Ai, tadinha, ela não gostou, ficou muito triste. Muito triste mesmo, Bé. Eles faziam isso e deixavam Deus muito, muito, muito bravo. Ele ensinou o povo a adorar esse Deus aí. Vocês sabem que Deus é esse? Ele apareceu numa história lá com o povo de Israel, lá com as 10 tribos de Israel, lá com Elias, Acabe. Isso mesmo, crianças. Quem falou Baal, acertou. O que esse Baal está fazendo aqui em Jerusalém? Afinal de contas, estava lá em Israel. Mas sabe como é que é, né? Idolatria é uma coisa terrível. E esse Deus horripilante, que Elias já havia combatido, volta de novo, agora em Jerusalém, para perturbar o culto ao Senhor. Quem é que trouxe? O rei. Não só Baal, mas também Azera. E ele fazia o povo esculpir ela e fazia fazer. Olha, gente, que coisa mais estranha. Pegar uma árvore, fazer um Deus, adorar esse Deus e esperar que ele te escute. É uma árvore. Uma árvore não conversa com você. Verdade, Bé. Coisas que só quem idolatra inventa. Que algo que não tem vida vai cuidar de você. Pois é, mas ele fez com que o povo adorasse a essa deusa. Ele também levantou os altares que anteriormente haviam sido derrubados por outros reis, tudo para adorar a outros deuses e nunca honrando o Senhor. E isso é algo terrível, quebra do segundo mandamento. Não terás deuses além de mim, a imagem não te prostrarás. Quebra do primeiro e do segundo mandamento. Ai, que coisa triste, crianças. Ele também adorou até as estrelas. As estrelas. Ele criou adorações que deixavam Deus muito desonrado, desonravam muito ao Senhor. As estrelas foram criadas pelo Senhor, mas não merecem um louvor. Quem merece louvor é o Criador das estrelas. E a palavra de Deus diz que Deus criou as estrelas para a sua glória. E aí vem o homem e adora as estrelas. Agora, uma das coisas mais terríveis que ele fez foi levar o seu próprio filho para ser sacrificado. Bé, ai, tadinha. Ser sacrificado lá naquele ídolo horroroso. Ou seja, a criança morreu de uma maneira terrível, porque esse rei era um idólatra. Que tristeza. Quando o rei Manassés queria um conselho, não buscava os servos do Senhor, não buscava os profetas, não buscava os sacerdotes, buscava os ocultistas, pessoas que mexiam com bruxaria, feitiçaria, buscava pessoas que eram ímpias, que estavam longe da vontade do Senhor. E tudo
que ele fazia só ia piorando a situação dele. No seu coração, só a vontade dele é que prevalecia. Ele se achava uma pessoa muito superior às outras e não tinha nem mesmo respeito pelos deuses que ele trazia. Era ele o maioral. Ele era a pessoa mais especial. Sim, querida, o coração dele era um coração muito, muito, muito distante da vontade do Senhor e muito mau. Agora, nós vamos descobrir o que vai acontecer com ele. Então Deus falou: basta. Mandou os seus profetas lá para avisar o rei que na casa de Davi, no lugar onde está o templo do Senhor, construído por Salomão, ele não iria aceitar que um rei levantasse altares e que levantasse adorações tão abomináveis ao Senhor. Sabe o que é uma coisa abominável? É verdade, Bé, é uma coisa muito feia mesmo. Então, nós vamos lá para ver o que esse profeta vai dizer para ele. Sabe, Bé, eu admiro muito os profetas do Senhor. E desse daí a gente não sabe nem o nome. Diferentemente de Elias, Eliseu e de outros profetas que Deus quis revelar o nome, esse nem tem o nome dele revelado na palavra de Deus, mas ainda assim a gente sabe que ele enfiou o dedo na cara do rei e falou assim: ó rei, você está fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Você está adorando a deuses. Você está quebrando o primeiro e o segundo mandamento. Você está levantando o povo a adorar outros deuses e fazendo com que o povo que foi salvo do Egito, que foi cuidado pelo Senhor aqui, que foi chamado desde Abraão para ser um povo, para ser bênção, você está transformando eles em idólatras. Pessoas que idolatram esses deuses que são de mentira. E ele foi falando com toda a coragem. Mesmo ele falando com toda a autoridade, com toda a coragem, e avisando que se o rei não mudasse, se o rei não se arrependesse, se o povo não se arrependesse, que Deus iria trazer terrível castigo, entrou no ouvido, saiu no outro, o rei não deu atenção. Ai, como é triste. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados e nos purificar de toda injustiça, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, tem o se. É preciso confessar, reconhecer, perceber o quanto está desagradando ao Senhor e abandonar o pecado. Mas ele não fez isso. E Deus se desagradou demais. E olha só. Não demorou muito, Bé. E veio a destruição. A Assíria foi chamada como uma forma de castigar o povo. Deus permitiu que os assírios invadissem Jerusalém, que eles queimassem os muros, que eles derribassem as casas. E eles vieram com todo o poder e vieram com destruição, vieram como um castigo do Senhor contra o rei Manassés. Um rei idólatra, um rei que tinha um coração que achava que só ele tinha razão e que aprendeu a duras penas que ele estava errado. Essa figura está falando sobre a prisão do rei. Os assírios eram um povo muito mau, muito, fazia maldades terríveis. E o rei ficou igual aqueles dois homens lá de trás. Enfiaram argola no nariz dele. Furaram o nariz dele e puxaram ele até a Síria pelo nariz. Ai, que horrível! Isso deve ter doído. Eles carregaram ele, humilhando ele, dizendo quanto ele era desprezível. E assim o castigo veio sobre Manassés e sobre o povo. A nossa história poderia parar aqui. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. O que vai acontecer agora? Vamos descobrir? Humilhado e abatido. É verdade, Bé. Ele está sofrendo as consequências do pecado dele. Lá na prisão na Síria, o rei caiu em si e começou a pensar nas coisas terríveis que ele tinha feito e tinha levado o povo a fazer. Porque Deus mandou profetas e avisou ele que ele teria um terrível castigo por causa do pecado dele. E ele começou a pensar. Ao lembrar do seu pecado, ele reconheceu que desagradou o Senhor, que quebrou sua lei. Ele confessou o seu pecado e ele pediu perdão para Deus. E como a palavra do Senhor nos garante, quando confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa. O rei Manassés confessou com o coração arrependido. E Deus, que conhece o nosso coração, sabe que ele estava verdadeiramente arrependido e ele o perdoou do seu pecado. Mas estava tudo tão perdido, não é? Afinal de contas, Jerusalém tinha se destruído, ele estava preso em outro reino. O que vai sobrar? Mas quando Deus restaura, ele restaura totalmente. E não é que Manassés conseguiu voltar para a cidade do Senhor? Acredita nisso? Olha que maravilha! E agora que ele tinha uma segunda chance, ele não iria desperdiçar. O Senhor Deus restaurou ele não somente trazendo ele da prisão, perdoando o seu pecado, que é o principal, e colocou ele como rei. Era hora de fazer tudo diferente. Será que ele vai cumprir? Assim que ele voltou ao reinado, ele tomou consciência de que tudo que ele havia feito até ali realmente tinha sido terrível. Ele não voltou atrás com o arrependimento dele, ele não foi fingido no arrependimento dele, ele realmente mudou a sua vida. E a partir daí, sabe o que ele fez, crianças? Ele fez tudo para agradar ao Senhor no seu reinado. E foi assim. Ele edificou os muros para proteger o povo, ele cuidou do povo, se mostrou um rei mais amoroso, cuidadoso com seu povo, mostrando para eles que era realmente uma nova pessoa. Ele deu uma ordem. Todos os ídolos, toda estátua que servia para adoração a outro Deus, deve ser trazida para ser destruída. Isso mesmo, crianças, os ídolos foram eliminados do povo de Deus e agora eles estavam livres dessa adoração falsa, desses deuses falsos que só atrapalhavam a vida deles. E eles estavam agora com um novo rei, um rei com o coração quebrantado. Manassés restaurou o altar e a adoração ao Senhor no templo de Davi. Fez tudo diferente, fez ofertas pacíficas de ações de graça ao Deus Israel. Ele sacrificava ao Senhor Deus, somente a Deus, somente ao Senhor. Porque só o Senhor cuida de mim e de você. E só o Senhor é capaz de perdoar e purificar de toda a injustiça, de todo o pecado. Nós devemos buscar ao Senhor e buscá-lo de todo o nosso coração, como fez Manassés. Manassés agora é um novo rei. Ele quer realmente adorar ao Senhor, ele quer realmente buscar o Senhor e nada vai tomar o primeiro lugar no coração dele.
Ele quer guiar o povo para mais perto do Senhor. E assim foi o restante do reinado dele, em que ele adorou e glorificou o Senhor. Uma mudança de coração genuína, uma conversão verdadeira que fez o povo voltar-se para o Senhor. Por isso, Deus teve misericórdia e tirou aquele castigo naquele momento e permitiu que eles continuassem como o povo dele, seguindo um pouco mais e com liberdade. E você? O que você tem feito para adorar o Senhor? Você tem realmente colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou será que tem pequenos ídolos, como esse aqui, ó, celular? Ou será que você tem um ídolo que é aquilo que você ama fazer? Aquilo que você tem mais vontade de fazer do que orar e buscar ao Senhor, pode ser um ídolo na sua vida. Por isso, nós devemos buscar sempre vasculhar o nosso coração e falar: Senhor, o Senhor é o primeiro lugar em tudo na minha vida? Não tem nada que eu coloque em primeiro lugar? E sempre que houver alguma coisa que está no lugar da adoração ao Senhor, devemos pedir perdão e colocar diante do Senhor e ser perdoados pelo Senhor, para a glória e honra dele. E mudarmos a nossa vida, um arrependimento real, verdadeiro, genuíno, e que nós devemos executar na nossa vida, praticando depois aquilo que agrada a Deus. Que Deus abençoe vocês, uma semana abençoada, cheia da adoração verdadeira ao Senhor.